Hoje eu vou ostentar tomando um belo copo de café. Fala galera, beleza? Ó, vocês sabiam que um dia neste país aqui o preço do café ficou tão baixo, que o governo mandou queimar toneladas de café? É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui depois da vinheta, hein? Mas antes de falar sobre o porquê o governo brasileiro mandou torrar todas essas toneladas de café, eu vou falar um pouquinho da história do café, né? Para começar, vocês sabiam que o café é uma fruta? Pois é, eu também não sabia. Eu fui descobrir nessa pesquisa aqui, não imaginava. Eu sei que ele dá lá nos grãozinhos, até pus a imagem aí, os grãozinhos na árvore e tal, mas eu imaginava que já era um grão. Mas na verdade o que a gente usa para fazer o café é a semente que está dentro dessa frutinha. Que beleza, né? Mas bom, o café veio da Etiópia, né? Se tem ideias de que se toma café, não como a gente toma hoje, mas de outras maneiras, desde o ano 500 depois de Cristo, por ali, lá na Etiópia, tá? Eles utilizavam de outra maneira, não vou me adentrar muito. Se vocês quiserem que eu fale sobre o assunto do início da história do café, é só deixar comentários aí que a gente faz. O fato é que o café chega à Europa no século XVI junto com as especiarias. E chega já causando uma revolução e até polêmicas, né? Os religiosos mesmo diziam que era uma bebida pecaminosa. Que beleza. Mas mesmo os religiosos sendo contra o café, quando o café chega à Europa, vira uma, uma grande revolução lá dentro. Tanto que já no século XVII são inauguradas inúmeras, milhares coffee houses, né? Que era um espaço para as pessoas tomarem seu delicioso café, né? Inclusive, o termo revolução talvez seja muito bom nesse caso, porque muitas revoluções, muitas conspirações foram feitas dentro dessas coffee houses, viu? É muito legal, muito interessante. É outro tema também que se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo, a gente só deixar os comentários aí que a gente vai atrás, beleza? Mas afinal, como o café chega ao Brasil? Bom, estamos falando do século XVIII já, quando começa o processo de industrialização na Europa. Com isso, a mão de obra e as terras começam a ser utilizadas para esse processo de industrialização. Então as plantações começam a ser delegadas para as colônias. Lembrando que o café ele era um monopólio francês, ou seja, praticamente só a França plantava café e vendia. E ela delegou a plantação para as colônias. E onde o café mais pegou, a sua plantação melhor se fixou, foi no Haiti, e na Guiana Francesa, né, que é a vizinha nossa aqui do Brasil. Então vocês já vão entendendo como que ele vai chegar aqui, né? Tá pertinho do Brasil. Olhando este mapa, vemos que a Guiana Francesa faz divisa com o que hoje é o norte do Brasil, mas que em 1727 era o Grão-Pará. 1727 é a primeira prova documentada que nós temos da primeira muda de café aqui no Brasil, ou melhor, lá no Grão-Pará, ou seja, no estado do Pará hoje. Do Pará, o café chega ao Rio de Janeiro. E quando ele chega ao Rio de Janeiro, já no fim do século XVIII, o café começa a ser plantado em grande escala. Inclusive, eu vou até colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe onde fica o Morro da Tijuca, a Floresta da Tijuca, ela foi inteiramente desflorestada para a plantação de café. Isso inclusive causou um grande problema hídrico na cidade, né? Houve um desabastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. Causou um grande problema. Se quiserem que eu fale sobre esse tema também, deixa nos comentários, tá? Tá, ele chega no Rio de Janeiro, causa um problema de desabastecimento na cidade. E como que ele se torna o grande carro-chefe econômico do país nessa época? Para começar, nós temos que falar de dois ciclos que estavam se encerrando nesse momento. O ciclo do açúcar, que já vinha bem mal, já não vendia mais como vendeu um dia aqui, sustentou o Brasil por tanto tempo, ou a colônia, ou Portugal. E o ciclo do ouro também, já estava chegando a seu fim. Nós estamos falando do fim do século XVIII e início do XIX. E quando a gente começa a falar do século XIX, é um século de grandes transformações aqui pra gente. É quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, 1808, 1822 nós temos a independência, depois temos o governo de Dom Pedro II, e depois temos o fim da escravidão, e depois temos o início da República, e tudo isso o café acompanhou e sendo o carro-chefe da economia. Mas como que isso aconteceu? Como dito, encerrava-se o ciclo do ouro e o ciclo do açúcar. Tínhamos a mão de obra necessária, infelizmente mão de obra escrava, tínhamos terra sobrando, o interior ainda não tinha sido tão entrado, a não ser só realmente para ouro, diamante com os bandeirantes, que é outra história, né? Então, quando o café chega e se adapta à terra, e se adapta bem à nossa terra, ao nosso clima, começou-se a ver que ali há uma possibilidade de ganho de dinheiro. Afinal, a Europa comprava muito café e os Estados Unidos estavam começando também o seu processo, independência e tudo mais, a comprar café. Então,
Era um negócio legal. Era chamado de ouro verde, para você ter uma ideia, aqui no Brasil. Tão próspero que era a plantação. E como eu disse, ela se adaptou muito bem às nossas terras, principalmente ao sudeste, e digo mais, principalmente a São Paulo, ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi o maior beneficiário do café. Como eu disse, o interior do Brasil havia sido muito pouco explorado. E esse era o caso também do estado de São Paulo. Na verdade, não se tinha explorado muito as terras do interior de São Paulo. Os bandeirantes avançaram para o interior, é verdade, mas muitas vezes em busca de diamantes, ouro e, infelizmente, de indígenas para ser escravos, né? Mas não avançou, não houve plantações. Então a terra não tinha sido usada para uma monocultura ainda. Então era uma terra forte, uma terra boa, e que o café se adaptou muito bem. O clima e a terra do estado de São Paulo. Aos poucos, com a chegada dos imigrantes e principalmente aí com as ferrovias chegando, o estado de São Paulo consegue avançar para o interior e colocar as plantações indo para o interior do estado de São Paulo, inclusive saindo um pouco para Minas e para o Paraná também. Tá, mas se o café foi o carro-chefe desse país, segurou, mandou a economia para frente e tudo mais, então por que ele mandou queimar o café, né? O que aconteceu? O governo ficou louco? Não, não é bem isso. Aqui nós já estamos falando de século XX, né? Como eu disse, o café viu todas as mudanças históricas do século XIX, passou por tudo aquilo, mas ele não aguentou uma coisa que aconteceu, e isso foi no fatídico ano de 1929, quando ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, leva o mundo a uma das maiores crises econômicas da história, se não a maior crise econômica da história, né? Sendo conhecido como a Grande Depressão. Essa crise afeta o mundo todo, né? Ela é conhecida como a Grande Depressão não à toa, porque como vocês estão vendo no gráfico, ela é uma grande queda e se mantém muito tempo em baixa. Demora anos para começar a voltar a subir. Então ela afetou o mundo todo, afetou, né? E o Brasil não teria como passar incólume a isso. E o café, claramente, seu principal produto, foi muito atingido por essa crise. Para vocês terem uma ideia, em agosto de 1929, a saca do café era vendida por R$200.000, o que dá em torno de R$10.000 hoje em dia. Em janeiro de 1930, ele estava sendo vendido a R$21.000, o que dá em torno de R$1.000. É uma queda de 90% do preço em 5 meses. Né? Não estamos falando que demorou anos para essa queda, não, são 5 meses. É uma queda assim gigantesca. Isso quebra o país, isso quebra o Brasil. O Brasil quebra nesse momento também. Não só os outros países, não só os Estados Unidos, não só os países da Europa. O Brasil também quebra nesse momento. Tá, mas por que o Brasil queima o café? Por que ele simplesmente não para de produzir o café? O que acontece? Quando a gente está pensando numa indústria, claramente isso causa milhões de problemas, mas você pode apertar um botão e a indústria para. Né? Você não vai produzir. A crise chegou, você não vai produzir. Com o café é diferente. O que acontece? Nós temos uma questão que chama demanda e procura. Quando você tem uma demanda muito grande para o seu produto, a tendência é que seu preço suba. Quando você não tem essa demanda, a tendência é que seu produto caia de valor. O que acontece é que em outubro de 1929, o mundo entrou em crise. Então, os países do mundo pararam de comprar o café. Simplesmente pararam porque, não tinha dinheiro, o café não é um produto de alta necessidade. Para mim é, mas para eles não era. Para mim eu não sei viver sem café. Então, isso leva o café a perder totalmente seu preço. Mas como eu falei, o café, a plantação do café não é uma indústria, é uma plantação. O café, ele leva em torno de 5 anos para começar a produzir alguma coisa. Então a gente está falando de 1928, que a produção do café era X. Você vai plantar pensando nessa produção. Quando chega 1930, ela é X menos 90%. Então esse café está sendo produzido, não tem o que ser feito. Ou você derruba os pés de café, o que também seria uma loucura, ou você pega esse café e estoca. Deixa estocado, quem sabe para frente, quando a demanda voltar. Em 1930 acontece uma outra coisa bem interessante no país, né? Getúlio Vargas assume o poder dando um golpe. Ele assumindo o poder, ele viu que a situação não estava legal. Então, em 31, ele vendo que não haveria um aumento da demanda e o café tendo um super estoque no Porto de Santos, ele tomou a melhor atitude possível, que ele mandou queimar toneladas de café em Santos. Dizem, eu cheguei a ler alguns relatos aqui, procurei alguma coisa, que o cheiro do café na cidade, assim, e aos arredores do litoral aqui paulista, era um cheiro de café maravilhoso no ar. Eu imagino que o cheiro devia ser maravilhoso, porque o cheiro do café é maravilhoso. Mas você imagina o desespero ter que torrar toneladas de café. É uma maluquice, é uma coisa maluca. Apesar dessa loucura toda, essa medida realmente funcionou? Bom, depende do seu ponto de vista, né? Em 1931, o preço do café, ele atingiu a sua maior baixa. A partir daí, o governo começa a queimar o café.
Se o preço não subiu como era antes da crise, ele não caiu mais. Ele conseguiu uma certa estabilidade e se manteve estável. Ou seja, perdeu 90% do seu preço, mas ali ficou. Também não perdeu mais. Em tese, isso é bom para o governo conseguir se organizar, produtores conseguirem se organizar, toda a escala, todo mundo ali conseguir se organizar, né? Pensando nos próximos anos, nas próximas vendas. Então, de certa maneira, funcionou. Não para um retorno econômico como era, mas pelo menos para o país se estabilizar e conseguir se organizar economicamente pensando num próximo passo. A verdade é que a economia mundial só foi retomar para valer o seu andamento e os preços enfim, os números que eram de 1929 depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, ou seja, vivemos um mundo bem conturbado nessa época. E bom, não dá para se imaginar, né? Tivemos a Segunda Guerra Mundial no meio de tudo isso, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas pensando em hoje, eu resolvi fazer esse vídeo pensando exatamente no motivo. O café está caro, muito caro. Todo mundo está vindo no mercado e está passando. Quando eu digo este momento, eu estou falando de março de 2025. O café está muito caro. Para vocês terem uma ideia, ele atingiu um preço, uma alta histórica. A saca do café arábica, em fevereiro de 2023, era vendido por R$ 740. Hoje, agora, em fevereiro de 2025, ele está sendo vendido por R$ 2.769. E se a gente está falando de 1929, uma queda vertiginosa, a gente está falando agora de uma alta vertiginosa, né? É o maior valor histórico, pelo menos dos últimos 30 anos, né? E não à toa, eu tô aqui ostentando meu café, tomando meu café, ó, jogando na cara de vocês toda a minha ostentação, tá? Eu posso tomar café. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, sigam, compartilhem. Se vocês quiserem compartilhar para outras pessoas, para quem gosta de café, para quem não gosta de café, para quem tá xingando o café que tá muito caro, manda esse videozinho aí para mostrar como as coisas podem mudar, né? Quem sabe amanhã a gente não vê uma queda forte do café de novo, né? Espero que não com uma crise econômica, mas que o café caia o valor de novo, beleza, gente? Valeu, fui!